Hoje estamos aqui para responder uma grande pergunta que está assolando a humanidade nos últimos dias. Aranhaverso é realmente o melhor filme do Homem-Aranha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, trazendo conteúdo inédito da cultura pop até você. Muito bem, Homem-Aranha no Aranhaverso estourou no cinema, já está ali em exibição e é um assunto do momento. E começou a se falar se realmente Aranhaverso é o melhor filme do Homem-Aranha. Qual seria a razão para todo esse alvoroço com esse filme? Será que Homem-Aranha realmente merece todo esse destaque que está tendo? Bem, se você se interessou pelo vídeo, já clica ali para se inscrever ali embaixo, clique em gostei. Bem, primordialmente, isso aqui não é uma crítica. Eu acho que seria muito banal fazer uma crítica desse filme quando existem muito mais elementos e fatores a refletir sobre a obra que podem ser ainda mais interessantes. Aranhaverso, diferente de outros filmes do Homem-Aranha, não é estrelado pela versão do Homem-Aranha do Peter Parker, onde nós temos Miles Morales assumindo o manto de Homem-Aranha. O personagem foi criado pelo escritor Brian Michael Bendis, desenhista Sara Pichelli e o editor-chefe da Marvel, Axel Alonso. Miles Morales apareceu pela primeira vez em Ultimate Fallout número 4, agosto de 2011, logo após a morte de Peter Parker. Na época, o personagem foi muito criticado inicialmente por todo aquele exército antipoliticamente correto. Bem, antes de continuar, vale fazer um breve comentário sobre os fandoms tóxicos, especificamente nesse caso da Marvel, que pra mim não faz o menor sentido todo esse posicionamento que as pessoas ficam. Sabe, a inclusão de um novo personagem, ele vai agregar mais para o Peter. Foi uma ideia brilhante introduzir o Miles Morales. E o Miles nunca foi uma cópia do Peter Parker. Ele tem seu próprio charme, sua própria graça de ser. E além disso, muita gente vinha com aquele papo que isso era um golpe publicitário, assim como foi a morte do Superman ou a morte do Robin. Mas diferente de tudo isso, foi uma ideia pra valer e que foi uma ideia fantástica. O Miles Morales é um grande personagem. A representatividade é boa? Sim, só que Miles Morales tem seus próprios méritos. E após a enorme fama que ele fez em crossovers com Peter Parker e a famosa saga Aranhaverso, ele se tornou um personagem extremamente relevante, divertido, empolgante e carismático. Ainda bem que no meio disso tudo nós temos caras tão incríveis e geniais como Phil Lord e Chris Miller. As mentes por trás de transformar uma ideia tão bizarra como um filme de Lego virar um fenômeno mundial. Por que eu estou falando deles assim? Porque a Sony queria um filme animado do Homem-Aranha e a dupla contratada só aceitava se fosse sobre Miles Morales. Aí você me pergunta, mas afinal, quem é Miles Morales? Miles Morales, ele faz parte do universo Ultimate, que é uma linha paralela de quadrinhos da Marvel. Quando o universo principal estava muito confuso, cheio de personagens, cheio de acontecimentos malucos, eles criaram esse segundo universo chamado Ultimate Marvel, que recontavam, só que de uma forma mais moderna e às vezes até um pouco agressiva demais em alguns casos, como foi os Supremos. Também era uma forma de você ter meio que uma base para novos filmes. E o Peter Parker era o Homem-Aranha daquele universo. Ponto. Peter Parker morre. Um pouco antes dele morrer, Miles Morales foi picado por uma aranha geneticamente modificada e fazia parte de uma modificação da Oscorp que o Gatuno tinha roubado. E aí o garoto visita o tio, ele é picado pela aranha e aí ele ganha os poderes. Mas ao contrário do Homem-Aranha, que no começo o Peter ele quer ganhar dinheiro em cima, ele quer lucrar e tudo, ele fica ganancioso, né? O Peter. O Miles, ele é muito mais retraído e com medo. Ele tem um medo que aquilo pode causar. Ele não quer se expor. Mas a morte do Homem-Aranha, do universo dele, faz com que ele tenha que agir. Agora que eu já fiz as devidas apresentações sobre quem é Miles Morales, toda a produção envolvendo esse filme, vamos falar da história de Homem-Aranha no Aranhaverso. Na trama, acompanhamos Miles Morales, um jovem do Brooklyn que se tornou Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. A narrativa segue a jornada da puberdade e adolescência de Morales, enquanto ele precisa lidar com as mudanças pessoais de seu cotidiano e a constante pressão de seu pai. Contudo, devido a um acidente provocado pelo rei do crime, Miles acaba cruzando o caminho com o Homem-Aranha clássico, que veio direto de uma realidade paralela. A partir daí, diversas outras versões alternativas do super-herói acabam caindo em Nova York. Agora, eles precisaram se unir para impedir o fim de todas as realidades. Então a grande pergunta é, esse é o melhor filme do Homem-Aranha? Talvez. Mas por quê? Bem, para começar, nenhuma adaptação de quadrinhos trouxe uma experiência tão vívida do que é ler quadrinhos
como esse filme, mas você tem que estar preparado para receber informação. Esse filme é frenético e emocional na mesma medida, usando uma técnica de animação inovadora, com mistura de cel shading, 2D, 3D, todo tipo de conceito de animação misturado ali para proporcionar essa experiência incrível, criando uma identidade visual única. Mas então, é por causa das partes técnicas que o filme caiu tanto na graça do público e da crítica? Sim e não. O Homem-Aranha possui os mais variados fãs, seja os empolgados com fanservice, as versões alternativas do herói, o seu humor e sua ação completamente empolgantes, como também aqueles que valorizam os aspectos emocionais e dramáticos do personagem. A Sony, por várias vezes, ou focava demais em um lado, ou demais em outro, nunca estabelecendo realmente um equilíbrio entre tudo isso. Bem, já que estou comentando sobre a forma como a Sony costuma trabalhar no Homem-Aranha, esse é o link que eu precisava para nós darmos um mergulho especial nas produções que a Sony fez até então sobre o personagem, começando pela trilogia do Sam Raimi. Eu não vou me falar muito aqui sobre a trilogia no total, vou falar um pouco do espírito que ela traz, né? Aqui está um trabalho excepcional do Sam Raimi. A primeira trilogia do super-herói é fantástica por vários e vários motivos. A introspecção da adolescência, a humanidade dos atos dos personagens e principalmente o humor e o espírito da Era de Prata dos HQs. Aqui, esse humor e esse espírito se encontram diretamente em cada um dos personagens, desde os figurantes até as figuras como Tia May e JJ Jameson. O único defeito que eles tinham, eles não focavam tanto no lado bem-humorado do Peter Parker, faltava um pouco disso. Eles pegavam mais aquela vibe dramática, introspectiva e muito melancólica. Ao concluir aquela trilogia, a mensagem que eu guardo é bem simples. Peter é apenas um jovem comum, cheio de ansiedade, transtornos, preocupações, medos e receios, lutando dia após dia por sua felicidade e para viver a vida da melhor maneira possível. Mas quando ele veste a máscara do Aracnídeo, amigão da vizinhança, o nosso incrível cabeça de teia, né? Ele não é o Peter ressentido ou magoado ou preocupado, ele é o Homem-Aranha. Sam Raimi redefiniu o herói dentro de seus elementos fundamentais, não só do Aranha, mas como também de uma história de super-herói em geral. Então, passaram-se os anos, a Sony foi para outro caminho, que é um pouco obscuro para muitos fãs do Homem-Aranha. A franquia Amazing. The Amazing Spider-Man 1 é um filme bom, é uma história legal, o lagarto quer atacar a cidade. O problema do Amazing é que eles quiseram ir muito na onda que estava no momento. Eu acho que o Andrew Garfield daria um bom Homem-Aranha, mas eu acho que o roteiro que deram para ele não era legal. Eu acho que ele poderia funcionar sendo um cara introspectivo e tal, mas eles quiseram ir para essa vibe meio hipster. Mas dá pra relevar, porque ele tem uma boa química com a Gwen Stacy, né? Que é a Emma Stone, nossa incrível, maravilhosa, grande Gwen. Mas voltando, o problema da franquia mesmo, no geral, é isso. Eles querem pegar tudo que é popular e juntar tudo, só que sem uma substância, sem uma profundidade muito grande. O 2, ele é problemático. O conceito dos pais dele e tal ainda era meio leve no primeiro, era só um certo mistério e tal. Se o visual do 1 eu não gosto, o visual do 2 eu até que gosto. Eu gosto da cena de ação, eu gosto do humor, ele incorpora muito bem ali as piadas, mas no geral ele cria uma origem muito apressada para o Duende Macabro. Ele não sabe como trabalhar o Electro, porque ele acaba sendo um personagem muito caricato dentro de um contexto geral muito melancólico e sombrio, e eles começam a fabricar cada vez mais aquela narrativa de que o Peter Parker está completamente destinado a ser um grande herói porque seus pais fizeram isso e aquilo e você, seu DNA está completamente mudado desde o dia que você nasceu com o ímpeto de ser o grande Homem-Aranha. Não é sobre isso, Homem-Aranha, Mark Webb, por favor. É uma narrativa mundana, é uma narrativa cotidiana, é uma estrutura até de certo ponto bem realista que conecta muito forte com o público. Mas tudo isso são águas passadas, que algum tempo depois, a Marvel Studios e a Sony Pictures nos trouxeram uma nova franquia baseada no Homem-Aranha. E aí chegamos ao Homecoming, depois de toda aquela treta que rolou com a Sony e tal. Então fizeram um acordo com a Marvel Studios, teve a conexão de Marvel Studios com a Sony Pictures em Spider-Man Homecoming ou Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, Homem-Aranha de Volta ao Lar é um bom filme? É um ótimo filme. Ele tem problemas? Tem. Eu gosto do Homecoming porque ele retoma aquela narrativa que a gente nunca sentiu muito em nenhum filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha é sobre você ver ele crescendo aos poucos. O Homecoming, ele pega alguns elementos
os arcos dramáticos do Miles Morales e coloca dentro do Peter Parker, o que é bem interessante, é legal. Todo espírito juvenil, anos 80, estilo filmes do John Hughes, a lá Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, pega muito esse espírito cômico, dessa diversão, da forma como eram as amizades ali. Ele não funciona muito bem ali na questão do romance com aquela garota. Meu problema é que eu não vejo o amadurecimento dele. Quem ele é do ponto A a B, ele muda pouquíssima coisa. O filme acaba não tendo uma conclusão tão transformadora como deveria ter. Mas ele tem momentos incríveis, tipo esses. São escolhas como essa, dessas cenas, que apostam no que o personagem tem de mais forte, que é a fragilidade e a humanidade do Homem-Aranha, do Peter Parker. Mostrando assim que ele é um símbolo muito maior do que um homem. Ele é muito maior do que qualquer pessoa. A própria conclusão do filme aposta nisso e aposta na empatia, no bom coração dele. O grande problema é que esse filme, ele só usa essas cenas uns 15, 20 minutos no máximo. Ele tem alguns probleminhas e algumas barrigas no meio que atrapalham. Eles precisam focar mais nesses outros lados aí do Homem-Aranha, que são fantásticos. Tendo em base o que foi feito até então, tendo em base quem é Miles Morales, tudo ao redor desses personagens. Por que Aranhaverso é o melhor filme do Homem-Aranha? Porque esse é um filme que ele sabe como entreter o fã de quadrinhos que leu 40 anos de Homem-Aranha e o cara que nunca viu Miles Morales e Peter Parker na sua vida. E melhor, é um negócio que tipo vai atingir jovens e adultos. Vai atingir fãs de Peter Parker e fãs de Miles Morales. E vai atingir também um público mediano, que quer ver uma boa animação, ou um público que quer ver uma boa história de ação e aventura também. Ele tem uma carga emocional muito forte, o filme. Os trailers não entregam praticamente quase nada do filme. É uma obra completa, onde você acompanha a história de origem do Miles Morales. Só que aí ele inclui esse acontecimento aí do Aranhaverso, o que acaba gerando dois filmes que se misturam e conseguem se sincronizar perfeitamente. Um deles nós temos uma história de um Homem-Aranha. Ele se descobrindo, ele se aceitando e ele aprendendo a ser o Homem-Aranha, ele lidando com problemas pessoais, com dramas. Em segundo plano, nós temos a trajetória da saga do Aranhaverso, que é como se fosse filme de grupo à la Vingadores, onde todos os personagens são Homem-Aranhas. E isso funciona brilhantemente. Ele funciona tanto em primeiro plano como uma história de um Homem-Aranha, como em segundo plano como um filme de supergrupo. E é interessante como um influencia o outro e cria até uma mensagem muito poética sobre qualquer um pode ser um Homem-Aranha. E esse entendimento entre eles se entendem através da dor, através do peso e do altruísmo que eles têm que carregar. E o filme consegue vender o Miles Morales por seus próprios méritos. E isso é incrível, é muito emocionante você ir no cinema, você sai do cinema, você vê crianças se sentindo representadas pelo Miles Morales. Como fã de Marvel, como fã de Homem-Aranha, é uma satisfação enorme eles tocarem na mensagem principal do Homem-Aranha de uma forma tão bela. Ser Homem-Aranha é sobre isso, é sobre ser um jovem, cheio dos mais variados problemas, mas que mesmo assim você abraça algo que é maior do que você. Isso é, de certa forma, assustador e empolgante ao mesmo tempo. Você se diverte, é claro, mas sempre com duras ressalvas. Há sempre um peso e contrapeso em ser o Homem-Aranha. E isso deve ser os valores fundamentais de qualquer história do Cabeça de Teia, nosso grande Arquinídeo. Aranhaverso é sim o melhor filme do Homem-Aranha. Então não perca tempo e vá aos cinemas ver essa maravilha. Você não vai se arrepender. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Isso aqui é num novo formato que eu estou começando a montar. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com todo mundo que você conhece, se você gosta, se você não gosta. Compartilhe esse vídeo. Conta para seus amigos, para sua família. Se você discorda de mim, dessa minha perspectiva do Homem-Aranha, comenta lá embaixo. Mas seja um cara legal e respeitoso. Então é isso, minha gente. Que a força esteja com vocês e até mais.